1954, nasci para Cristo no dia 16 de janeiro de 1955 através do meu batismo e depois, na realidade, fiz um trajeto normal, casei, faz 43 anos, no dia 24 de janeiro, comecei a namorar com esta senhora que aqui dá a minha da qual tenho 2 filhos, a Cátia, que é juíza de Funchal e tem 36 anos, o Luís, que é economista e tem 31. O meu percurso em termos profissionais, e aí é que foi um pequeno equívoco, segundo o Padre, é que eu nunca deixei de jogar, nem nunca deixei de treinar, eu fiz tudo ao mesmo tempo. Talvez isso é que me tenha dado condições para ter tempo para tudo, porque eu, na realidade, eu era jogador do Benfica quando entrei para a faculdade, com 18 anos. Nessa altura, eu fiquei muito contente quando lá no Benfica me convidaram a ser seu jogador. Achei que o meu pai ia ficar muito feliz, muito contente, porque ele era doente do Benfica. Aliás, eu tinha 50 dias de idade quando ele me levou a primeira vez ao estádio, dentro do Alcovo. Eu não me lembro muito bem, mas tenho a certeza que tenho uma fotografia que lá estou dentro do Alcovo. E, portanto, nesse dia eu convenci quando chegava a casa, o meu pai ficava muito contente e que havia festa lá em casa, e foguete. E o meu pai, a primeira coisa que me disse é que não, que eu não ia. E eu disse, não vou, mas porquê é que eu não vou? E ele disse, não vais. Agora deixa-me lá. Só pai, mas é o Benfica e tal. Eu disse, não, não vai. E então tivemos que, durante um tempo, debater aquela ideia e tivemos que arranjar ali um acordo. E o acordo foi que eu sim eu iria, mas que me comprometia também a não chumbar nunca. E portanto, e assim aconteceu, aos 22 anos eu na realidade já era formado em engenharia. E portanto eu joguei até aos 36, até aos 34, 32, 33. Portanto, durante todo esse percurso eu já era formado ao mesmo tempo. Só que eu dediquei a minha carreira profissional enquanto jogador. Eu não digo profissional porque eu sempre fui profissional nas atividades que tive, mas em 1981, 79, 80, eu estava na Madeira, era jogador do Marítimo. A minha mãe teve um problema de saúde, mais psicológico, e um dia falando com o médico, ele disse-me que uma das questões centrais passava por mim e pela proximidade da família. E, portanto, essa solução passava sempre por aí. Para mim, me colocaram numa situação muito difícil, eu era profissional nessa altura, a minha mulher era professora lá no Funchal, e eu comecei a pensar o que é que vou fazer. A família está em primeiro lugar, e, portanto, o meu pai estava em Lisboa, tinha que decidir o que faria. E nessa altura surgiu uma hipótese de eu ter um convite do Estoril outra vez para regressar. E nesse momento eu pus como condição deixar de ser profissional só de futebol. E como a minha condição era que eu teria que passar a exercer a minha atividade profissional enquanto formação de engenheiro. E portanto, no dia 5 de janeiro de 1981 eu passei a ter 2 atividades, 2 profissões, que fiz sempre em simultâneo. Eu durante 17 anos, até o dia que fui para o Futebol Clube do Porto, em 1993, eu fui diretor técnico de um dos mais antigos hotéis deste país, onde ainda hoje tenho licença sem vencimento, portanto ainda continuo a poder regressar ao meu posto de trabalho. E, portanto, durante 17 anos eu fui ao mesmo tempo exercer as minhas funções como engenheiro e também durante um período enquanto jogador. A partir de 1985 deixei de ser jogador e passei a ser treinador, primeiro numa condição de adjunto, num afilhado meu, eu tenho muito afilhado, num afilhado meu que era o António Fidalgo. Alguns de vocês veem às vezes na televisão, faço alguns comentários, quer na rádio, na ciência, quer na televisão também, que passando a ser treinador do Estoril me pediu para eu ajudar nesta tarefa e eu, pela amizade que tinha por ele, acabei por ficar, já sem muitas condições, porque nessa altura a minha vida era claramente vocacionada para o trabalho na hotelaria, o trabalho como engenheiro de manutenção, mas que é verdade é que não podia deixar de responder àquele apelo dele, e assim foi. Só que ao fim do ano ele acabou por sair aqui para o Norte, para uma equipa ali do Porto, o Salgueiros, e na altura as pessoas do Estoril pediram para eu então segurar as pontas e tomar conta da equipa. E eu, também como dívida de gratidão, porque todos estes anos que eu já estava no Estoril, eu fui para lá em 1973, quando fui jogar para o Estoril a primeira vez, e portanto, por dívida de gratidão também para com o clube, para com as pessoas, pelo carinho que sempre tiveram por mim, acabei por aceitar, só foi um desafio que era para ser de 6 meses, acabou em 7 anos e 6 meses. E, portanto, até que um dia fui despedido. E nesse dia, dizia-me assim, o Padre, eu pensava que isso teria acontecido quando eu estava no Benfica. Não, eu dei essa entrevista há um tempo e o que dizia era que nesse dia em que eu fui despedido, nessa altura em que fui despedido, para mim foi um
chegar da casa, ao fim de 20 anos casado, porque era o tempo que eu tinha ao serviço do Estoril, eu chegar a casa aos 20 anos casado e a minha mulher ter-me posto a mala à porta, quer dizer, sem perceber nada porque ela ter posto a mala à porta e eu ter que pegar na mala e ir-me embora. Foi para mim um choque tremendo, é verdade, foi um choque tremendo. Estupidamente, seguramente estupidamente, porque a vida não faz muito sentido que isso seja tão dramático. Nós é que fazemos as coisas dramáticas, porque na vida não há coisas dramáticas. Há, obviamente, algo que nos acontece ao longo da nossa vida sempre, que nos penaliza, que nos deixa menos contentes. Nós é que, infelizmente, estamos grandemente dramatizar mais coisas, e foi isso que eu fiz nessa altura. Foi isso que eu fiz nessa altura e achei que o mundo ia acabar. O mundo ia acabar, porque Deus tem sempre um plano para nós e, portanto, o mundo nunca acaba. Porque esta é uma passagem só, nem nós sabemos qual é o plano final, portanto. Ela tem sempre um plano, isso é seguro que tem. E eu, que, como o Padre Livro tinha dito, 2 anos antes, talvez, porque eu, como já fiz um percurso igual a toda a gente da minha geração, eu, como disse, fui batizado no dia 16 de janeiro de 1955, fui crismado com 8 anos, naquela altura o crisma era no segundo ano da catequese, não era como agora, portanto eu tinha 8 anos quando fui crismado, não me lembro nada, sinceramente, não tinha consciência nenhuma do que fiz. E depois fiz esse percurso normal. Os meus pais não eram praticantes, era uma família cristã, tradicional, no sentido cristão, ciclista não falante, seguramente, mas porque não tinham um hábito de frequência da Eucaristia, nem de prática religiosa, mas que acreditavam em Deus. Eu penso que isso todos acreditam, acho que não há ninguém que não acredite, menos aqueles que dizem que não. Todos acreditavam em Deus, na existência, e portanto levaram-me, como é tradicional, a existir nas igrejas, a catequese, porque os outros meninos também iam. E eu fiz o caminho dos outros meninos também. A partir dos 8, 9 anos comecei a deixar de ir menos, passei mais ao futebol, gostava mais do futebol. Chegou a fase em que ia lá mais para ver as miúdas, mas com aquela idade, 8, 9 anos, elas também não passavam cartão nenhum, portanto eu era muito miúdo. E portanto achei que na realidade o melhor era jogar mesmo e foi assim que me aconteceu. E aconteceu por acaso uma situação caricata, porque o meu catequista, porque eu ainda hoje tenho o nome dele e marcou-me seguramente, porque é uma pessoa que está na figura, que é um Paulo, nem perfeitamente, era alto jovem, é um homem de 30 anos, talvez. Lembro perfeitamente que ele fez uma peça de teatro lá na paróquia da Penha de França e eu era o juiz. Fui indicado como juiz, só que eu não era capaz de ser juiz, eu só me dava vontade de rir, quer dizer, quando eu derivava com o martelo, dava vontade de rir, não sei porquê, riam. E ele depois ficou muito zangado e disse: não pode ser, e tal, tiro-te disto. Eu disse: olha, se me tiras disto, eu nunca mais cá venho. E foi assim. Ele tirou-me e eu não voltei mais. E não voltei mesmo, porque a verdade é que não voltei mesmo. E durante muitos anos eu estive não afastado da fé. Eu hoje percebo isso, na altura não percebo, obviamente também com 9, 10 anos ninguém percebe nada, mas depois quando já tinha muito mais anos já percebia, mas nunca estive afastado da fé. Para já, porque seguramente que a semente estava cá dentro, vinha do batismo, eu não percebia, hoje sei que vinha daí, que estava daí, que a graça me foi concedida nesse momento, mas nessa altura não percebia nada disso, mas havia alguns sinais, alguns apontamentos que me levavam claramente a perceber, inconscientemente. Um é que desde essa altura eu nunca fui incapaz de adormecer sem rezar as minhas orações, que ainda hoje rezo as mesmas. Ainda hoje, quando me deito, às vezes vou cheio de sono, viro-me para o lado, depois começo a andar para o outro, depois para o outro, e esqueceste de rezar. Pronto, e depois faço as minhas orações e lá vou. Mas isto sempre me aconteceu ao longo da minha vida. E também porque o meu pai e a minha mãe, não sendo na realidade praticantes, tinham alguma devoção à Nossa Senhora e, portanto, iam 2 vezes por ano, 2 vezes, muitas vezes 2 vezes por ano, ao Santuário de Fátima. E, portanto, eu habituei a acompanhá-lo também aí. E, obviamente, que sempre que eu lá ia, sentia que isso era muito importante para mim. Hoje, muito mais importante, mas nessa altura sempre foi muito importante para mim. E depois, também ao longo da minha vida, quando casei, obviamente, procurei casar na igreja, preparei-me bem. Portanto, não fui daqueles que foi lá e fui levado para casar, eu quis me preparar para casar com a minha mulher. Apesar de não termos essa relação forte com a igreja, mas quisemos que assim acontecesse, fizemos a nossa preparação. Quando os nossos filhos nasceram, obviamente, que batizámos também nos preparámos para isso. E depois tive a preocupação, e isto, eu estou a dizer isto porque era um momento da minha vida em que eu não tinha nenhuma ligação. A minha ligação com a igreja não passava disto, mas, portanto, eu acho que isto era uma marca, de alguma forma, aquilo que me aconteceu mais tarde, seguramente. E eu tive a preocupação de colocar os meus filhos em colégios católicos, podiam ter feito noutros colégios quaisquer, mas tive a preocupação de colocar o meu filho no Salesiano do Estoril e a minha filha no Amor de Deus, e não os dois no mesmo
um colégio, porque nessa altura os salesianos não havia raparigas, era só para rapazes, e portanto, mas eu tive esta preocupação de os colocar em colégios católicos. Por uma razão também muito simples, eu depois irei falar sobre a família, seguramente, mas por uma preocupação muito simples. Eu acho que, penso que a Roosevelt disse uma vez, nós não podemos preparar o futuro dos nossos filhos, mas podemos preparar os nossos filhos para o futuro. Eu acho que sempre tive essa preocupação. Nós não sabemos seguramente o que vai ser o futuro e talvez um dos grandes problemas nossos é de queremos preparar os futuros. E queremos que as coisas vão acontecer assim, e que eles vão ter que ser assim, e que vão fazer isto, e que vão fazer assado, e que vão ser... Eu não vou ser nada porque a gente não sabe o que é que eles vão ser. Só Deus pertence a esse caminho. Agora há uma coisa que nós podemos dar, isso é escolher as ferramentas para o futuro. E portanto, eu na realidade o que procurei, de alguma forma, instintivamente ou inconscientemente, foi isso, foi preparar os meus filhos para o futuro. E, portanto, e este foi um processo que foi continuando naturalmente. Se me perguntarem se eu fui à igreja, fui muitas vezes, se eu fui à missa, fui lá muitas não, mas fui algumas, porque eu tenho 50 afilhados ou mais, tenho batizado, casamento deve ter mais, tenho seguramente mais, para ir para aí a 500 casamentos, portanto, dentro destes todos, algumas vezes lá traí, muitas vezes fiquei à porta a fumar, muitas vezes entrei e saí para ficar à porta a fumar. Obviamente que há 20 anos para cá isso não acontece, mas antes acontecia com muita frequência ficar à porta a fumar. Portanto, houve sempre uma relação. E depois há uma fase que coincide também com esta boleia que eu dei a um sacerdote um dia, mas não foi por acaso, nada acontece por acaso. Coincidência só, não acontece por acaso. Os meus filhos estavam na escola e estavam na fase, ela estava na fase de fazer o crisma, ela tem 4 anos e eu estava na fase da primeira comunhão. E portanto começou a haver da minha parte e da minha mulher uma necessidade de percebermos melhor o que é que estava a acontecer, de os tentar acompanhar. E portanto começou a haver uma necessidade de ter um melhor conhecimento, de poder participar com eles, sei lá, um bocadinho até porque os outros também faziam, mas um bocadinho para olhar para os outros, isto é verdade. Infelizmente é verdade, mas foi assim. E na coincidência das coincidências, eu fui à inauguração de uma clínica para a recuperação de toxicodependentes de um amigo meu, onde estava um sacerdote, que é dado para Galamares, Sintra, e que depois, à tarde, eu vinha para Cascais e eu pedi um boleia. Se eu podia levar até à residência dele, que era lá na Igreja da Ressurreição, eu trouxe. E quando íamos mesmo a chegar à porta da residência, eu disse assim, é agora. E disse-lhe, olha, eu gostava de conversar consigo um dia destes. Eu disse, não, queres conversar comigo à vontade, telefona-me, diz-me e tal. Disse, mas o que é que tu queres? E tal. Não, eu quero conversar, só quero conversar um bocadinho consigo e tal. E ele marcou um dia, combinámos um dia para almoçar, eu fui. E quando chegámos ao almoço, ele fez uma oferta de um livro que era explicado. E acho que aí começou a minha mudança. O clique deu-se todo aí, deu-se naquele momento em que eu senti necessidade de pedir ele para conversar com ele. E depois, quando ele me ofereceu aquele livro, que na verdade a mim me ajudou muito, obviamente que cada um de nós, o caminho surge de sua maneira, não é igual para todos. Deus fez que Paulo do cavalo abaixo, a mim fez-me cair ocupado, era o em cima de mim, então o livro em cima, pronto. E portanto, e esse foi na realidade o meu regresso, a ida-se o meu regresso à igreja. Eu comecei-me a aproximar novamente, passei a ir à missa outra vez. Normalmente lá bem no fundo, para ninguém ver, lá bem encostado ao fundo, mais da minha mulher e tal, mas começámos a aproximar e tal, sem comungar, porque eu isso sempre percebi que há coisas que não se devem fazer, até que um dia também, mas ainda não muito aprofundado, até que um dia também comecei a ter necessidade, porque toda a gente ia e pensei assim, bem, quando for o dia da comunhão, quando for o dia do crisma, toda a gente vai comungar, eu não vou, como é que eu vou fazer isto? Então resolvi dizer a ele mais uma vez, eu preciso conversar contigo, mas não quero conversar. Bem, eu acho que eu ia conversar 2 horas e acabei por me confessar mesmo, é verdade. E acabei por me confessar e, portanto, e aqui sim, aqui começa tudo. Primeira vez que me lembrei da comunhão e, portanto, a partir de já começa isto. Isto para juntar e para entroncar com aquilo que me aconteceu naquele tal dia em que sou despedido do Estoril, em março de 1994. É que nessa altura, já muito nesses últimos anos, já havia uns amigos meus que andavam sempre a assistir comigo e com a minha mulher para fazermos um curso de cristandade, não sabia nada o que era isso, nem queria saber.
dizia, está bem, um dia a gente vai. Naquele dia eu cheguei a casa e à noite esses amigos foram visitar-me, dar um bocadinho de conforto, dar um bocado de apoio. Então. E eles assim, olha, para a semana há um curso de cristianidade. Tu não queres ir? Pá, me chatei. Só agora me chatear. Depois de eu ter sido despedido, vocês estão a chatear para fazer um curso de cristianidade. Mas olha, esta coisa é esta. Mas eles tanto insistiram. Ligaram para o Padre Raul, que vai terça-feira, há uma parte em Cascais, terça-feira, fazer 85 anos. Lá estarei no almoço dele. E ele falou com ele e tal, no Padre Raul, a gente dá a hipótese e tal. Então, se eu quiser vir, eu venho já. E eu, com tanta insistência, pensei assim: porquê que eu não vou? 3 dias. Também a festa não parece muito complicada e tal. Eu vou. Mas que lá disse a senhora que eu vou. Bem, é dita a hora que fui, é verdade, mas no momento que lá cheguei, maldita a hora que eu fui. Agora, hoje dou graças a Deus por me terem convencido a um curso de cristandade. Mas naquele momento, eu lembro perfeitamente quando cheguei, olhei para as pessoas, não conhecia lado nenhum, não conhecia nada, não conhecia ninguém, um cara estranho, pensei assim, o que é que eu estou aqui a fazer, no meio destas pessoas todas. Depois ainda por cima mandaram falar, já tem tudo foi dramático para mim, naquele momento. Mas na realidade, a minha vida mudou completamente, graças a Deus por ela ter mudado, porque eu descobri o amor de Cristo, e descobri aquilo que é fundamental na fé, que eu sempre passei ao lado e que acho que é, para mim, é fundamental na fé, e são palavras que diz claramente, não é? Se Cristo não ressuscitou, esta fé é vã. E eu não tinha nenhuma noção que ele era vivo, que ele estava vivo, eu achava que era alguém que estava morto, porque estava morto e enterrado. Eu não percebi nada o que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para mim não todos iguais, não vou nem saber o que é que eles eram, mas muito menos esta questão central que é que Cristo está vivo, está nas nossas vidas e que transfere em tudo. E esse foi o momento claríssimo. Este é o momento da mudança total, que é a descoberta do amor de Cristo. E que isto depois tem, obviamente, e agora vou tentar não me perder muito, porque eu depois falo muito, depois é complicado, e fico muito nervoso quando falo sobre estas coisas de Cristo, ao contrário de quando falo do futebol, que para mim não é difícil falar para tanta gente, mas é mais difícil falar de Cristo, na realidade, para mim. E portanto, entroncando um pouco nesta questão da família, que é isto que aqui nos traz, isso não é uma partilha de um curso de cristandade, portanto, uma partilha sobre a família. A família, eu acho que a família começa logo por é o princípio. É o princípio. Eu não vou dar uma aula de apologia, não percebo nada disto, né? Portanto, peço muita desculpa se me tipo aquele maresia, para aqui disparate muito grande, que me perdoe desde já e que fique já absolvido, não tenho problema. Porque, mas eu penso que é assim, diz o livro dos Gênesis, logo no início, diz uma coisa muito simples. Diz assim, 1:27, diz, Deus criou o homem à sua imagem e criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher, abençoando-os. Deus disse, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominei a terra. E depois diz aqui em 2:24, por esse motivo o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Portanto, quer dizer que a família foi instituída no início. Família de Deus. Todos fomos criados de Deus, portanto todos somos da família de Deus. Portanto, é uma instituição, não é nossa. É uma instituição que vem desde o princípio da criação. Deus criou homem e mulher e disse ele que se unisse. Portanto, isto por si só representa que é para Deus o mais importante de tudo. Claramente para mim, quando eu percebi que a família é para Deus o mais, desde sempre, desde o princípio, é o fundamento. E depois, ao longo do tempo, não é preciso ler muita Bíblia, eu não leio muito, leio alguma coisa, mas essencialmente ouço muito, e ouço muito porque tenho tempo, porque desde há 20 anos atrás, 1994, eu passei a ir à Eucaristia, a participar na Eucaristia, eu deixei de ir à Eucaristia, passei a participar na Eucaristia todos os domingos, mas não só. Eu quando estou cá, na Grécia tinha mais dificuldade, quando estou em Portugal, eu participo na Eucaristia, não direi todos os dias, mas praticamente todos os dias. Eu sempre encontro alguma hora para poder ir à Eucaristia.
porque não tendo eu muito tempo nem muito jeito para ler, para já, em primeiro lugar porque a Eucaristia é o ponto fundamental para mim, mas é para mim, na realidade, a minha escola. As homilias, as leituras e, obviamente, também a participação na comunhão, isso é fundamental para mim, mas muito também para poder, na realidade, perceber, não é perceber, é alimentar a minha fé. Não é perceber porque eu não preciso perceber nada. Nem estou muito interessado em perceber nada. Eu costumo contar, por graça, dizendo só aqui um parente, eu costumo contar, por graça não, mas que é assim. Até que ponto eu penso que é importante. Quando eu fiz antes de eu ter feito o curso de cristandade, a última vez que eu viajei com a equipa de futebol fui ali à Milhada. E fui ao Eucaristia. Sem galhos. E eu não percebi nada do que é que Paulo disse. Nada. E eu fiquei com uma azia. Eu não percebi nada. E quando chegou ao fim pensei assim, nunca mais cala. Cá estou a ver se não sei o que é que ele diz, vergonha e vergonha. Quando eu fiz o meu curso de cristandade, o primeiro local onde eu fui com uma equipa de futebol, porque entretanto voltei a ser treinador de futebol, no Estoril da Amadora, a partir de novembro, e primeiro sítio onde eu vou é a Milhada. E eu disse, e agora? Agora vais a Sangalhos. Eu não cheguei para disso. Mas também não me importou rigorosamente nada. Era o meu padre, mas não fez diferença nenhuma. Porque a diferença estava em mim, não estava no padre. Aí é que eu percebi que a questão não era o padre, era eu. Eu é que tinha o chapéu de chuva aberto, eu não tinha. Eu é que queria acolher, eu não queria. Os sacerdotes fazem o seu trabalho, e muito bem, porque há uma parte que nós não podemos fazer, porque só eles o podem fazer, que é a consagração, só eles é que o podem fazer, nem muitos outros, todos os sacramentos, só eles é que o podem fazer. E mas há uns que, na realidade, têm mais dom para uma coisa, menos dom para outra, mas isto faz parte da lei dos homens, da lei da vida. Agora, nós cristãos é que podemos ter a capacidade de não fechar o chapéu de chuva. Portanto, todos eles nos têm alguma coisa a dizer. E as leituras, pelo menos elas, seguramente nos dirão alguma coisa. E, portanto, se nós tivermos atenção um pouco nessas leituras, vamos ver que ao longo desta história da criação e ao longo de toda a história, várias vezes o Senhor nos vai incluindo para a família. Ele começa por criar a família, criando o homem e a mulher, e dizendo para nós também nós irmos nos multiplicando. Mais tarde, no Êxodo, ele volta a fazer a mesma coisa de alguma forma. Acho que eu pelo menos é assim que interpreto, de alguma forma ele volta a fazer a mesma coisa. Ele não consegue que esta família fique unida, e como ele tem um grande amor por todos, não consegue que esta família fique unida, então o que é que ele faz? Ele vai escolher alguém para reunir a sua família. E portanto, vai junto de Moisés e diz, pega lá nesta gente toda e leva a um sítio que eu te vou dizer e constrói aí a minha família, a família de Deus. É uma necessidade que o pai teve quando os filhos estão muito desgarrados, ele não consegue negar a segurar todos sobre alguns. E disse, pá, venham cá vocês e vamos tentar a partir daqui recriar ou criar a minha família. E penso que é isso que ele faz, na realidade, e que volta a fazer. Volta a fazer em determinado momento, mesmo assim, parece-me que é isso que eu pelo menos consigo, que eu interpreto, é que mesmo assim ele não consegue, ele vai lutando para que as coisas aconteçam. Obviamente que ele tem o poder que isto pudesse tudo acontecer, se ele quisesse que acontecesse dessa forma, teria acontecido. Só que ele é amor, sendo amor é liberdade, sendo liberdade quer dizer que nos deixa a nós livres a tomar as decisões, e portanto, sendo que ele nos deixa livres para tomar as nossas decisões, ele não quer impor nada, porque senão era fácil. Como diz alguma vez o Evangelho, ele teria mandado descer lá aos anjos e tal, e teria queimado e feito e não sei o quê, mas não é isso que ele quer. Ele quer que nós sejamos nós a tomar a decisão, e portanto fez-nos livres para isso, à sua imagem fez-nos livres, mas ele nunca desiste de nós. Eu acho que a história, aquilo que a história nos diz, a história do Antigo Testamento e depois entroncando no Novo Testamento, é que ele diz, o que nos diz é que Deus nunca desiste de nós. Os pais nunca desistem dos filhos. E nós sabemos isso muito bem. Nós todos sabemos isso, todos que aqui estamos, os que lá estão fora e aqueles que não acreditam em Deus. E todos os pais sabem muito bem isto. Porque se há coisa que nós na vida não desistimos, é dos filhos. Nós podemos desistir de muita coisa, podemos não sei o quê. Dos filhos, os filhos podem desistir dos pais. Infelizmente hoje em dia é assim. Mas, ou começa a ser assim preocupantemente. Mas os filhos nunca desistem. Os pais nunca desistem dos filhos. Ora, se nós que somos quem somos não desistimos dos nossos, seguramente que ele, por meio de razão, nunca desistiria de nós, até que na realidade ele fez outra coisa, que é mandou, ele próprio, não é? Foi ele próprio que encarnou no seio da Virgem Maria e fez homem, e portanto,
realidade para criar uma nova família. Porque nós o que estamos aqui a falar, e penso que é isto que estamos a tratar, é da família cristã. Cristã quer dizer com Cristo. É a família de Cristo. É desta família que estamos a falar. E aqui eu acho que isto depois vem sempre bem de cima, vem do princípio e depois vai acabar na pequena família. Mas a família cristã, quando Cristo vem, o que Cristo procura é reunir uma nova família. Uma família à volta dele. À volta dele. Obviamente que ele dá um primeiro passo, sinal do que é uma família pequena, ou seja, do que é a célula familiar pequena, porque é isso que vamos, que aqui há bocado o Sr. Padre falou, que é a família cristã, neste conceito de família, pai, mãe, filhos, e isso já acontece na Sagrada Família, é o primeiro sinal dessa família, dessa forma da família cristã sagrada, que é